Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Justo, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e presta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. O Senhor abençoe a sua palavra em nosso coração. Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti mais uma vez nesta manhã, declarando que Tu és o nosso mestre, nosso professor, nosso guia, aquele que nos ilumina a verdade de Deus, sem sombra de dúvidas ou variações. Te louvamos porque é um privilégio estarmos aqui nestes dias, separando-nos para uma reflexão, um reexame de consciência da Tua presença, para um crescimento maior em comunhão, graça e conhecimento da Tua presença. Espírito Santo, venha conduzir esta classe, e venha assim as demais, instruindo o Teu povo no caminho da justiça e da verdade. Senhor, que a Tua palavra possa produzir efeitos transformadores em cada consciência, em cada coração, para a glória e o louvor do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sentado. Agora você examinar no Salmo, marcando os versículos que indicam promessas de prosperidade. Fazer o mesmo exercício, cada um. Vocês têm 3 minutinhos para olhar esse Salmo mental. 3 minutos. Eu ponho aí o marca, versículo, qualquer coisa. Qual é o primeiro verso que fala de prosperidade? Não. O 1. Onde é que está a prosperidade? Bem-aventurado. Dentro da bem-aventurança já está a prosperidade. Amém? Essa palavra é riquíssima. Significa mais do que feliz, mais do que bem-sucedido na vida. Tudo que faz. Esse é o sentido da palavra bem-aventurado. Ok? Vamos lá. O segundo aí é óbvio, né? A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada. A geração que usa a palavra para abençoado é Baruch. Ok? Olha a palavra Baruch em hebraico, né? B-A-R-U-K. Baruch. Ok? Você é da geração Baruch. Tem uma mensagem chamada Geração Baruch.
sermos da geração Baruque e gerar uma descendência Baruque. A mensagem tremenda, entendeu? Então você precisa pensar nisso, ok? Porque existe uma geração amaldiçoada, geração que só faz coisa errada, né? É Baruque, ok? Então, geração Baruque, geração vai passando de geração em geração. Amém? O que você anda gerando para mim, né? É a pergunta, é a questão, né? Então nós precisamos trabalhar essa proposta. O verso 3, está muito claro também, na sua casa o quê? Essa palavra prosperidade aqui não tem pecado para mim, nem para o homem algum, está na própria vida, na sua casa, a prosperidade e ainda fala riqueza. Você está vendo que prosperidade é mais do que riqueza material. Está entendendo? Às vezes as pessoas acham que prosperidade é só bens materiais. Não, mas aqui faz uma separação, uma divisão clara. Está vendo como é que a Bíblia é fantástica? Prosperidade e riqueza. Vamos chegar lá, né? Prosperidade e riqueza. E diz aqui, e a sua justiça permanece para sempre. Vocês podem notar uma coisa. Sempre que a Bíblia fala na prosperidade que vem de Deus, na vida do justo, na vida do seu povo, ela associa a prosperidade com justiça. Porque existe a prosperidade da injustiça, as riquezas da injustiça e da iniquidade, né? Então esse negócio de você prosperar de qualquer maneira, de qualquer meio, é uma discussão que nós estamos fazendo, né? Eu tenho que levar vantagem em tudo, como é que é isso? Vale ganhar dinheiro de qualquer maneira? Fazendo qualquer tipo de negócio? Prestando qualquer tipo de trabalho? É um negócio sério, né? Porque a gente luta com esse paradigma, não só aqui no Brasil, é sério. Vou dizer para vocês uma coisa, as coisas que dão mais dinheiro estão associadas à iniquidade e ao pecado. E aí? Eu, como advogado, enfrentei uma situação tremenda, pressão de tudo que é lado. Por quê? As causas que dão mais dinheiro são causas de iniquidade. E aí? Defender drogado, traficante, né? É isso daí. As outras causas, agora você tem que ficar fazendo caridade. E vindo daqui ao trono. Você presta um serviço, o cara daqui ao trono. Como é que vai? Então, são paradoxos tremendos do cristão que quer viver na justiça de Deus e decidir com a sua consciência. Como é que fica? Eu tenho minhas contas para pagar. Eu tenho meus desafios, eu tenho meus sonhos. Mas de repente, aquele serviço que eu estou fazendo, aquela coisinha lá, muita coisa, não dá beleza, como dizia o meu avô. De repente vem uma proposta assim, é o que Satanás fez com Jesus no deserto. Eu estou vendo deste mundo, desse programa, pessoal, tudo isso te darei se sabe o que acontece com mulheres e moças bonitas que vão lá para os Estados Unidos? Você acha que elas vão lá, aquelas mulheres bonitas, toda corpinho, tudo violão, elas querem ir para casa, nós vamos para amarrar o ministério do PEC, essa coisa toda? O que elas querem? Vão ser campeão nas costas. Ganha grana doidada. Tem uma coisa que eu tenho uma reportagem, uma reportagem no jornal. Sabe o que ela disse? Por noite, calcula quanto vai tirar os dólares, por noite. Eu vou falar para você. Meu Deus, olha! E
isso que agora a imitação é o seguinte: a menina muito bonitinha, nessa igreja dos Estados Unidos, ligação da porta. Porque os Estados Unidos, oficialmente, não quer essa cultura, ela tem mais. Tem mais, você vai fazer lá. Um dos critérios de eliminação para dar o visto agora, ele é muito bonita, essa coisa toda a parte porque está cheio. Está cheio. Você falar que está cheio, não está, não. Você está fazendo, né? Tem mulher demais aqui no Brasil. Eles botam os meninos na cachorra. Eles que nada. Não serve. Então, a questão das promessas. Anota isso aí. Importante você notar. As promessas de prosperidade e riqueza vindas de Deus na Bíblia estão sempre associadas ao quê? Ao princípio da justiça. Porque a prosperidade ou a riqueza associada a uma prática injusta ou uma prática que Deus condena, está entendendo? Isso não tem a bênção de Deus. Não tem aprovação. É aí que está a luta do cristão. Eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho meus sonhos, como é que eu vou fazer? É aí que a Bíblia diz que o justo vive, fé em quê? Nas promessas de Deus. Ele faz uma decisão de trilhar os caminhos de Deus. Não importa. Não importa. Vai ser fiel. E se ele for fiel, se ele honrar a Deus, Deus promete que vai honrar. Aí ele está. Aí ele está. E olha, eu acho. Já vou fazer um comentário aqui. Você pode ser honesto com você mesmo. Todo o dinheiro que o cristão ganha de forma errada sai do lado. Você pode até ganhar fazendo contra a justiça de Deus. Incrível. O ímpio, o pecador, ele ganha de forma errada o tempo todo, né? A maioria deles, eu vou dizer todo quem começa fora, também conheço gente que não está na igreja, gente que vem. Dá de 1.000 e 1.000 por aí. Desculpa, para a vergonha nossa. Para a vergonha nossa. Né? Gente honrada, não está na igreja. Mas olha, incrível, né? O ímpio, o que a Bíblia diz? Ele está acumulando. Condenação do livro de juízo. Por outro lado, a Bíblia diz que Deus está dando para ele uma chance dele se arrepender. Não é? Mas o ímpio ele segue o seu caminho. Deus dando a ele a chance de se arrepender e ele segue as leis do cão. E as leis do mundo são as leis do cão. Vira o teu assim. Se você não quer as leis de Deus, você vai para a lei do cão. Pode ter certeza. As leis do mundo são leis do cão. Entenda isso, cara. E a coisa vai a Bíblia de Deus assim, agora você, fala bem longe, você se diz da geração Baruch, ok? Filho da justiça, filho de Deus, filho abençoado. Olha aqui, se você cobiçar ou avançar nas riquezas da iniquidade, se for ganhar, querer prosperar de qualquer maneira, usando os mesmos métodos que o mundano usa, olha aqui, o pau vai comer na tua cabeça aqui. Mas não parece injusto, pastor? O ímpio rabi seu pai leva vantagem em tudo e continua prosperando. Depois você lê o Salmo 52, você vai ver o conflito salmista sobre essa situação. Eu estou me consagrando, Senhor. E o outro faz tudo errado e está prosperando, está em
você vê lá. E aí, meus irmãos, porque a Bíblia diz que chegou o tempo do juízo. É Pedro que fala isso. Pedro ele fala que Paulo falou coisas profundas, mas quando ele pega, ele escola. Ele não só escola, ele acha estudando, tá? Ele é brincadeira, pega as cartinhas dele para você ver lá. Ele é pescadorzinho, não. Ele é brincadeira, né? Ele diz assim: olha, o juízo é só o juízo final que pregar a doutrina do juízo final, né? Pregar, né? Mas sabe o que o Pedro está dizendo? O juízo é agora. Ele não nega, ele não nega o juízo final. Mas ele diz que o juízo já começou. Levanta a mão, o juízo já começou. E agora você vai pensar o seguinte: tem um versículo que é manipulado por alguns pregadores e crentes. Lá no Evangelho de Jesus falou assim: em verdade, eu digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tem uma tradução antiga que diz assim: não entre em juízo. Graças a Deus que é nova tradução corrigida. Você não entre em condenação. Porque não entra em juízo e é contradizer o resto da vida toda. Mas passou da morte para a vida. Viu lá? Então a nova tradução aí corrigiu o versículo, né? Fez a correção da tradução. Veja bem, Pedro diz que o juízo já começou, diga comigo, pela casa de Deus. Diga, pela casa de Deus. Olha para o termo assim: quem é casa de Deus? Olha para o termo assim. Ponta o dedão para ele, você e eu. Faz assim, ó, você e eu, aqui, ó. Você e eu, faz aí, você e eu. Olha que coisa. Já começou pela casa de Deus. Eu sei, está no direito, viu? Vai pela cima do direito. O inimigo que oferece vantagem aqui, a você entra no correio de amor. Diga o termo, você aceita a vantagem aqui, mas entra no correio de amor. Olha, seja honesto com você mesmo, com você. Não pense que você é mais esperto que os outros. O diabo tenta pôr essa ideia. O outro fez, ele foi bobo, né? Assim eu sou mais esperto. Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o cristão, individualmente, ele vai nessa conversa do capeta, né? Chama que ele é mais esperto, o outro fez, pau caiu na cabeça dele, mas doeu no mar para você, né? Fingindo que fez, né? Ele fala: quanto mais você livrar quando vier, vem com juros e correções. Diga para o irmão: vem com juros e correções. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Isso acontece individualmente. Isso acontece familiarmente. Eu tenho famílias que se vendem para tentar blindar a justiça. E a Bíblia dá um exemplo clássico que é Ananias e Safira. Quem já leu? Atos 5, lê de novo, tá? Famílias que fazem aliança para fazer coisa errada, unidos para fazer coisa errada. Diga para o irmão: sai dessa união. Unidos para fazer coisa errada, pactuados para tentar burlar a justiça de Deus.
Então, vou falar pior. Pior. Quando o ministério, uma igreja, uma liderança, qualquer que seja ela, não estou pensando em uma placa, começa a pensar que é mais esperto que os outros e vai para um caminho de levar vantagem do mundo. Fica observando as manchetes, observa as manchetes. E tem coisa que as manchetes não dizem, sabe por quê? Porque alguns aí estão usando a técnica que os poderosos usam, sabe qual é? Dinheiro para tapar a boca da justiça. Eu sei que muita coisa que se eu contar, até o cabelo de boca arrepia. Como advogado, defensor público, a gente fica sabendo dos esgotos da sociedade, como é que funciona essa sociedade toda. Eu era ingênuo, me converti com 15 anos e me isolei num mundinho chamado igreja. Eu tinha uma visão ingênua. Os pecadinhos que eu cometia quando eu era adolescente, me converti, foi brincadeira. As coisinhas boas que eu fazia, os pecados que eu ouço hoje, que eu sei hoje, que estão por aí, meu Deus, eu acho que Deus ficava rindo de mim, meu filho, fica calmo. Meu filho, fica calmo. O negócio é muito barra pesada, você não tem ideia. Você não tem ideia. E há ministérios por aí, deixa eu te contar isso, que foram estruturados segundo na mesma filosofia do mundo. Levar vantagem, explorar o povo sofrido, construir impérios em cima da ingenuidade da boa fé do povo. Deixa eu te dizer, olha para mim, estou falando com um profeta, hein? Estava examinando, e a gente, o advogado tem acesso. Eu agora renovei minha carreira da OAB, eu continuo advogado no Brasil, e eu estou advogando no Brasil. A OAB agora é nacional. Por exemplo, podia advogar se o Estado permitisse, o Estado fosse todo cada Estado. Eu podia ou não. Agora, a carteira da OAB é nacional. Posso advogar em qualquer canto do Estado. Deixa eu te contar essa. Eu examinei o histórico de uma determinada igreja em relação ao que está na justiça contra ela. Meu filho, vou te falar assim, em termos de espaço geográfico. Se pudéssemos tirar a fita dos processos que estão arquivados, comprados, pagos, cambiados, contra essa igreja, contra esse ministério, eu acho que daqui a pertinho seria pouco o espaço geográfico para somar o tanto de processos que tem contra essa igreja, contra esse ministério. Tudo comprado, tudo pago, tudo grampeado, para não sair, para não ser aplicado. O povo não tomar conhecimento. Olha, é piada. Olha para mim. Você acha que isso vai passar em branco?
Verso 4. Ao justo nasce nas terras. Ele é benigno, misericordioso e justo. Irmão, eu estou separando um estudo só para ler o Salmo. Um dos títulos dados ao Salmo, no livro de Salmo, no livro de Salmos, é a palavra justo. Não é crente não, diga, não é crente não. É justo. Olha para mim. Quantos crentes, incluindo liderança, poderiam receber isso? Oi, justo. Oi, justo. É muito melhor ser chamado de crente, né? O que significa crente? Alguém que crê em alguma coisa. Quem crê em Buda também é crente. Quem crê no Exu ou no mundo, sei lá o que é mundo, é crente. Crente não quer dizer nada. Ou quer dizer alguma coisa? Agora você fala assim, justo. E aí? Reza? Hã? Justo. Deus salva. Justo. Ao justo. Mas não observe isso. Significa que a vida e o caráter desta pessoa está fundado na justiça. É um compromisso ético com Deus, diante de Deus. Verso 5, olha aí a promessa. Compadece e empresta. Para emprestar você tem que ter o quê? Sobrando, né? Ou você empresta o que você precisa, né? E empresta o que está sobrando, está sobejando, está guardando lá, como diz o menino, está escutando a conversa aqui, né? Pagou todas as contas, tem escutando a conversa. Isso é prosperidade ou não é? Amém? Resposta. Onde mais temos aí? É isso aí. Não se, verso 7. É só promessa de prosperidade. Não se atemorize de más notícias. A crise. Os justos prosperam na crise, não levando vantagem em cima dos que já estão sofrendo. Mas por quê? Porque ele está prevenido, ele é previdente. Quando vem a crise, ele está preparado, né? Para enfrentar. Então não tem crise, ok? Seu coração é firmado, não teme. Verso 9, distribui, dá aos pobres. Está o quê? Sobejando, transportando os seus celeiros. Quantos teve os seus celeiros transportando? Olha, aleluia. É isso que Deus prometeu para o justo. Ainda dá para socorrer o pobre. Então ele continua dizendo, a sua justiça. O contrário de justiça é iniquidade. Diga comigo, o contrário de justiça é iniquidade. Pesquisa a palavra iniquidade na Bíblia para você ver. O seu poder se exaltará em glória. A palavra poder aqui irmãos, tem um sentido de prosperidade também, sabia? E está baseado lá no livro de, olha aí, pega a palavra, pega Deuteronômio
Alguém quer ler? Fique de pé, ele é bem forte para nós. Quem incomoda para o povo. Aqui na minha tradução, como é que diz? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá poder para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, e sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. E o teu irmão, é Ele que te dá poder para adquirir riquezas. Amém? Amém? É Ele que te dá força para adquirir riqueza. É Ele que te dá saúde para adquirir riqueza. Tudo está entendido aí. Se vê neste dia, então neste dia. É agora, para a eternidade, vendo além. Está indo bem, mano. Está pegando tudo bem. Então é isso aí, meus irmãos. Olha quanta promessa é primeiro. Mas não é pelo caminho da injustiça, não levar vantagem em tudo, não passar a perna no irmão, passar a perna no próximo, ou se envolver com qualquer iniquidade, qualquer atividade que Deus reprova. Um tipo de trabalho que Deus reprova. O dinheiro que você ganha, estou falando do justo, tá? Viu, meu irmão? Você que é justo. Qualquer dinheiro ou riqueza que você ganha com uma atividade que Deus reprova, vai sair pelo ralo, com juros e correções. Pode escrever o que eu estou dizendo, você é profeta. Sai pelo ralo. E até dizimar, meus irmãos, o dinheiro desse. Você tem coragem? Tem que parar. São questões de consciência. Vem quando alguns crentes provocantes fazem perguntas assim: pastor, já foi jogar na loteca e ganhar um bordão? Quer trazer o filho do senhor assim? Respondeu assim: tá. É a consciência dele, o problema. Mas pastor, um pouco besta isso aí, né? É a aceita. A questão não é eu aceitar. A questão dele é com Deus. Dinheiro é minha. Eu não recebo dinheiro de ninguém, não. Entende? Ela está fazendo errado. Olha, pode ter certeza que pegou meu escravo. Aí eu mostrei. Você é Deus. Você é Deus. Quem te constituiu para dizer que a sua não existe? As colocações todas. Tem gente querendo aparecer, que é melhor achar um município na cabeça, sai por aí. Parece muito mal. Diz assim: o seu poder se exaltará em glória. Mas deixa eu dizer uma coisa. O verso 10 é uma advertência. E fala também de prosperidade. Diz que o perverso delícia se enraivece, range os dentes, e o desejo dos perversos perecerá. Olha aqui. Isso aqui é um versículo também de prosperidade. Quando você é uma pessoa próspera, quando a sua estrela brilha, né? Você é uma pessoa que irradia felicidade, saúde, alegria, sucesso, beleza, enfim. Deus te deu um dom, inteligência. Cuidado com aquele inteligente que quer com você. Se é sinônimo que você é próspero, é abençoado. Vai dizer que, ó, se sentir de mim, cabeça, e acredite em nenhuma maldição, nenhuma praga.
tem um encantamento, tem um desejo de que o Pai prevalecer contra você. Amém? Isso é sintoma, tá? De prosperidade. Né? Tem gente que não aguenta ver o outro. Né? O negócio é, se sente arrasado. Parece um filme, né? Então está aí. Você vê que o salmo todinho é um salmo de prosperidade, amém? E não só sobre a sua vida, mas sobre a sua família e sobre a sua descendência. Fala da geração do justo. Geração do justo. Olha para você, isso faz parte do testamento que teu pai deixou para ti. Diga, faz parte. Teu pai celestial deixou o testamento para você. Ô glória. Meus irmãos, na unidade 2, vamos caminhar um pouquinho aqui. O título está aí: Esperança de viver sem dívidas. Olha, dívida é cativeiro, hein? Dívida é cativeiro. Então, questão da dívida, né? Afeta as pessoas e as faz entrar em crise, desespero, culpa, solidão. São algumas das palavras que acompanham o endividado. Não apenas palavras, mas situações. Mostra também como a nossa experiência e o modo como respondemos a ela podem ser desafiados e transformados pelo poder de Deus. Talvez você se sinta tentado a ignorar esta unidade. Está em livro, né? Porque isso aqui é como forma de livro, né? Mas você pode pôr aí unidade. E passar para a unidade 3, que trata das medidas práticas que você pode tomar para melhorar a sua situação. Mas não faça isso. Esta unidade pode oferecer uma verdadeira esperança, em vez de uma rápida solução para ajudar você e sua família. Ela pode ajudá-lo a começar a enfrentar a sua situação, a conversar com aqueles que estão próximos a você e a recuperar pelo menos parte da sua dignidade. Então, vamos ver aqui algumas coisas que nós chamamos de pressionando o botão do pânico, né? O que faz a pessoa entrar numa situação de pânico? Quanta gente chega ao ponto até de tentar suicídio, quando vê que não tem saída, não tem caminho. Os amigos fogem dele, né? Os credores cobrando em cima, pressionando, ameaçando, e principalmente se a pessoa caiu na garra do agiota. Aí a coisa fica feia, né? A coisa fica feia. Então olha aqui, meus irmãos. Talvez você tenha sido demitido ou tenha recebido uma intimação em razão de contas não pagas. Talvez você tenha deixado de pagar seus credores pela primeira vez ou pelo sexto mês consecutivo, e o proprietário de sua casa tenha começado a telefonar para você a altas horas da noite para exigir o pagamento do aluguel vencido. Talvez você não tenha gás, ou seu aparelho de televisão ou máquina lá tenham sido reavidos pelas lojas onde você os comprou. São situações do dia a dia, né? Então, qualquer uma destas e de outras situações podem aplicar-se a pessoas. Nesta terra de ninguém, a maioria das pessoas está totalmente despreparada para o que está acontecendo, completamente insegura quanto ao que fazer em seguida. Então, a dívida é um estigma que muitas vezes leva a vergonha, culpa e solidão. Vergonha, culpa e solidão. Por causa da pressão que traz consigo, ela pode forçar perfeitamente pessoas normais a fazer coisas bastante inusitadas. O respeitado empresário cometeu suicídio um dia antes de sua casa ser entregue como parte de um pagamento. Essas situações, irmãos, acontecem muito. Não é pouco não. Tal ato foi um terrível choque para sua esposa, porque ele nada havia dito a ela
sobre seus problemas financeiros. O pânico leva pelo menos a 3 padrões de comportamento que se somam ao problema já existente. Quais são eles? O que é que prova que uma pessoa está em pânico? Pelo menos 3 sintomas são claros. Tá aí. Sintoma número 1: a pessoa fecha o seu coração. Uma demissão, uma dívida inesperada podem fazer com que você se sinta pequeno. Um homem que de repente perdeu o emprego, depois de trabalhar anos na mesma empresa de novo, você se sente como se tivesse levado um soco na boca do estômago. Quem já tomou um soco aí, com uma cabeçada na boca do estômago? Levante a mão. Eu vou contar para você a minha experiência agora mesmo. O choque normalmente leva a uma sensação de desespero. Você fecha o seu coração para a esperança e sente que toda a dignidade foi tirada. Deixa eu te contar uma experiência chocante que eu vivi em Boston. Tinha chegado para a nossa igreja lá um obreiro muito carismático. Sabe aquele tipo que é impossível que você não gostar dele? E transpira nos poros carisma, simpatia. E eu estava orando para levantar gente para me ajudar, principalmente na liderança da juventude, né? Muita carne, as pessoas eram sozinhas. Entendeu? Chegou a pessoa. Chegou. Mas não me precipitei. Caminhei 6 vezes para o escopo, fazia era maravilhoso. Maravilhoso. Pegava maravilhoso. Cantava, tocava. Completo. Líder completo. Carisma para conduzir as pessoas, para envolver as pessoas. Meu Deus, o que é isso? Isso é resposta de oração. Orando. E eu vou dizer para vocês, existem duas formas de o líder pecar contra ele mesmo. Digo, 2 formas de o líder pecar contra ele mesmo. E contra a outra. Uma forma é o seguinte: é aquele líder complexado, seguro, que não confia em ninguém. E quando uma liderança capaz, competente, carismática chega perto, aí ele já vê como um inimigo em potencial e se fecha todo. Você está entendendo? E aí não abre porta para ninguém, não dá espaço para ninguém, porque é incompetente, inseguro, complexado. E fica morrendo de trabalhar sozinho, levando todas as cargas, porque não confia em ninguém. Por isso não abre porta para ninguém, não dá oportunidade para ninguém, não dá espaço para ninguém, principalmente se ele sente que o outro tem um pouco mais de talento do que ele. Aí ele morre. Mas isso não acontece também. Acontece também. Né? Na América acontece muito. Né? Então, esse líder, ele está, se ele não mudar, vai terminar com uma estafa, um estroque, como diz o americano, né? Vai ter uma série de problemas, porque a obra de Deus não dá para ser feita por um só. A obra de Deus tem que ser feita por um time, por equipe. Trabalho dentro do ordenado, trabalho dentro do jeito, né? E quem lidera tem que estar aberto a correr risco. Se você é um líder que não está aberto a correr risco, você não vai chegar a lugar nenhum. Quem não ousa não chega a lugar nenhum. Fica trancado em si mesmo, amedrontado, andando a passo de tartaruga, o negligente está correndo disparado na tua frente. Você vai ficar para trás, sem dúvida, e vai paralisar a obra de Deus também. Pode notar, esse tipo de liderança não anda assim para trás, anda para trás, mas a obra de Deus anda para trás. É a liderança insegura, que não tem competência para formar time, para liderar a equipe e para ter gente brava na equipe.
E ela não cresceu, não quer crescer, e tem medo de crescer. Esse é o problema sério. Se o outro extremo, é o extremo do J. Moura, o extremo do J. Moura. É aquele líder que não tem medo de nada, que é ousado, né? Que não tem medo de ser feliz, que ousa. Então você pode cometer alguns pecados para você também, sabe qual é? O excesso de confiança. Aí você arrisca, você joga demais, né? E termina incluindo no time, todo tipo, às vezes, de gente que vai depois pisar na bola, vai, depois que pega um pouquinho da tua força, né, do espaço, da validação que você dá para ele, né? A referência que você dá para ele, aí depois ele refere o caráter, né? A questão é a seguinte: você quer conhecer o caráter da pessoa de líder? Você quer conhecer o caráter do líder? Dá um pouquinho de poder para ele. E fica observando. A pessoa com um pouquinho de poder na mão, ela revela rápido o caráter. Fácil. Não tem como. É sério. E esse é o meu extremo. Você reconheceu o talento de qualquer um. Eu não tenho nenhum problema. Não me julgo melhor que ninguém, mas não me julgo pior que ninguém. E não tem medo de nada. Meu problema é só ter temor de Deus. Está dentro. Como vier, eu faço. Isso é bom. Vamos ver o que me dá. De ontem, e solta a pedra no campo lá. Mostra isso, vai dar. Mostra o seu potencial. Vamos lá. Mas eu estou de olho em você, tá? Estou de olho em você. Mas aí, irmãos, eu fui visitar essa pessoa, né? Na casa dela. Bom café, ia ser mais de guerra, esposo. Eu e a pastora fomos lá. Aí depois fomos lá, eu não vou graças a Deus, pegou, né? Eu vou lá. Eu te preparo aí agora, vou colocar a primeira carga. Aí fiz uma comunicação. Né? Falei, olha, vim aqui te comissionar hoje para tal função. Na próxima reunião da igreja, eu vou comunicar a igreja com você. Você estudou o pessoal falando no estranho. E aquela coisa toda, né? Chorar. Aí começa a fazer um momento carismático, tremendo ali. Eu fiquei muito emocionado. Um rio gostoso, uma coisa boa, né? Glória a Deus, eu fechei meu olho. Geralmente eu fecho meu olho assim. Eu conto o segredo para mim. Conto o segredo. Mas dá um fechei meu olho assim. Para que eu fiz essa besteira? De repente, irmãos, eu só ouvi aquela pum! Irmãos, eu tomei uma cabeçada na boca do meu estômago. Eu caí no momento todo, 40 minutos. O cara me deu uma cabeçada. Eu dei de fechado, uma cabeçada na boca do meu estômago. Irmão, eu morri e ressuscitei. Eu morri e ressuscitei. Porque eu, no meu tempo de adolescente mais jovem, eu tinha um pouco da Bíblia, essa coisa toda, falando disso, né? E a gente aprende a defender, endurece aqui, não pode até dar cabeçada. Mas se eu tivesse prevenido, ele podia ter dado a cabeça aqui, não ia surtir com o defeito. Você aprende a contrair alguns músculos, se der bem, meu Deus. Aquele foi o primeiro sinal que eu estava errado. Primeiro sinal. Só que a questão é o seguinte: ele deu uma que caiu.
Estava embriagado, e caiu na cabeça do meu irmão. Mais tarde eu descobri que foi intencional. Mas eu já tinha notado. Já estava anotado na ficha. Só queria confirmação. Não deu outro. Mas eu disse para você, só quero dizer para você agora. Não queira tomar uma cabeçada daquela no estômago. Meu Deus. Eu morri e ressuscitei. Eu estava diminuindo desculpa aí. Então, uma situação dessa aqui, ó, é como uma cabeçada na boca. Eu sei o que é isso. Na cara. Tá? Segunda coisa, a pessoa fecha os olhos. Outras pessoas tentam evitar o desespero fingindo que nada de fato está acontecendo. Isso é fechar os olhos, está acontecendo. Fazer de conta que não aconteceu nada. Em uma situação apavorante como aqui, fechar os olhos pode parecer a melhor opção, mas não é. Diga para o teu irmão, não é. Algumas pessoas continuam a gastar ou até a farrear. Outras se recusam a encarar todas as suas dívidas com medo de ver qual é a sua verdadeira situação. Faz a lista das suas dívidas. Ah, não, vai fazer. Vai não. Estou levando na prova. Terceira atitude que mostra que a pessoa está em pânico. Fechar-se. Muitas pessoas que estão em crise por causa de dívidas não conseguem encarar aqueles que estão próximos dela. Seu cônjuge, seus filhos, sua família, seus amigos não tomam conhecimento do que está acontecendo. No momento em que mais precisam de ajuda e do apoio de pessoas, estas simplesmente se fecham. Se uma destas descrições se aplicar a você, então por favor, prossiga no curso deste trabalho. Estes três modelos destrutivos de comportamento podem ser substituídos por algo melhor. Então a primeira coisa que nós colocamos aqui é o botão do plano. A segunda, você precisa aprender a administrar seus sentimentos. Então, anote isso aí. Se a sua situação é de desespero, talvez você sinta certo consolo com o fato de que está enfrentando a realidade. Muitas pessoas fingem estar tudo bem e tentam esconder seus sentimentos naturais de preocupação e medo. Você pode ter muitos sentimentos diferentes sobre isso, sobre seus redores e sua situação. Você pode se sentir assustado, inseguro, irritado, maltratado, impotente, perdido, envergonhado, sozinho, desesperado ou conformado com alguma das atitudes que as pessoas podem tomar. Você de fato tem passado por momentos difíceis. Todos esses sentimentos mostram que você está tentando encontrar uma solução para o que aconteceu. Você não seria humano se não tivesse alguns desses sentimentos, ou todos eles. Então eu sugiro aqui algumas medidas no trato com os seus sentimentos. Número 1, não reprima seus sentimentos. Leve seus sentimentos a sério, porque eles demonstram que você sofreu um grande mal. Eu chorei muito. Aquela noite eu não podia ir. Porque depois que aquela dor forte, a contração aqui, passou, ficou, parece que eu estava com uma úlcera aqui, ó. O efeito daquela pancada. Fiz a cama. Não podia ir. Era muito ataque. Olha, foi assim que Deus o criou, ou seja, uma pessoa normal e sozinha. Não tenha medo de mostrar sua vulnerabilidade emocional. Aprenda a lidar com você mesmo com carinho. Fale sobre como você se sente. Se guardar seus sentimentos, você poderá acabar se sentindo muito isolado e mal compreendido. Saber que os outros entendem como você se sente pode ser um grande ajuda. Não precisa falar com qualquer um. Você fala com gente da sua confiança. Está certo? Os seus filhos.
Terceiro lugar, diga a Deus como você se sente. Vocês acreditam que o dano que aquele rapaz causou na igreja poderia ter sido muito maior? Mas aquela cabeçada me alegrou. E eu já comecei a orar. A partir de dizer, Senhor, me perdoa, porque eu peço tempo. Eu me emocionei demais. O carisma, o carismático é tremendo, fogo. Ele ganha a gente fácil. Eu falei, o Senhor me perdoa. E aí, os danos poderiam ser fatais, foram mínimos. Ainda paguei o juros, uma vez. Foram mínimos. Amém? Hoje, ele está fora do ministério, pedindo uma chance para voltar. Mas o que eu falei com ele é o seguinte: olha, você vai se consertar. Você fica escondendo uma carrada de coisas aí. Eu sei. Ok? Se você quiser pegar na igreja, pode pegar no ministério, enquanto você não consertar sua vida. Pega. Nós não podemos fazer o ministério tocar. Você engana os homens, você engana os homens. Não engana a Deus. Esse é o ponto. Engana os homens, mas não engana a Deus. Olha bem, meus irmãos. Diga a Deus como você se sente. Deus já compreende os seus sentimentos, mas voltar-se a Ele em oração é algo que me permite expressar-se para Ele e obter consolo e força nele. Como diz a Bíblia, 1 Pedro 5,7, repita comigo: lancem sobre Ele toda a sociedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Não tenha medo de ficar zangado com Deus ou expressar em seus sentimentos mais sombrios. Não há cura rápida e fácil para a dor que você sente. Você tem que enfrentar alguns fatos difíceis. Talvez você nunca mais conheça o padrão de vida que antes desfrutava. Isso é muito difícil, principalmente em nossa sociedade, que valoriza o status da riqueza. Vão subir, todo mundo quer. Descer não é fácil, né? A Bíblia não dá garantias de uma vida fácil, mas oferece a verdadeira esperança. Amém? Independentemente de suas circunstâncias, o seu verdadeiro valor humano e dignidade estão em Deus. Está até integrado isso aí na apostila, dá uma olhada para você. Talvez seja necessário que você mude a maneira de pensar para aceitar esta verdade. Talvez seja preciso reconhecer que a sua segurança sempre esteve firmada em um padrão de vida e não o próprio Deus, a fonte de toda a segurança. Jesus disse certamente em Mateus 6, 19 a 21: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros do céu, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Olha, irmãos, por pior que seja a situação, a falência, há esperança para reconstruir a vida. Primeiro, porque Deus nos criou e está conosco. Amém? Levante a mão e diga: Deus me criou e está comigo. Ele compreende o nosso viver do início ao fim. O Salmo 139 fala isso. Ore com base neste salmo. Este salmo é maravilhoso, né? Ele fala da onipresença e da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, atributos à nossa disposição para nos abençoar. Tem gente que tem aquela noção de que Deus perdeu ele de vista. Não, diga para o seu irmão: quando você pensa que Deus te esqueceu, pense diferente. Você que esqueceu de Deus. Deus nunca se esquece de você. Deus nunca se esquece de você. Principalmente se você que é filho, filha de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Diga: o Papai do céu nunca vai te esquecer. Eu gosto muito desta figura, só para você lembrar. Olha aqui.
tem uma mensagem chamada Surpresas do Filho Pródigo. Surpresas do Filho Pródigo. E uma das surpresas mais chocantes do Filho Pródigo, sabe qual foi? Quando ele estava naquela terra distante, comendo os seus corpos, ele caiu em si, disse: eu vou voltar para casa do meu pai, eu vou dizer para ele que ele do céu comigo, eu digo que você está comigo. Ali trata como servo. Os servos aqui são bem tratados, até os servos são bem tratados. Ele pensou, pensou que e vou voltar para casa do meu pai, já pus o pé na estrada. Tem gente que fica pensando o tempo todo e nunca decide. Diga para o seu irmão: para com isso. Você pensa, decide, age. Diga: pense, decida e age. É isso aí. O que ele fez? Aí, olha o que a Bíblia diz. Vai aqui uma das surpresas do Filho Pródigo. Diz a Bíblia que quando ele vinha ainda longe, quando ele vinha ainda longe, diga para o seu irmão: você pode estar vindo longe, ou de longe, pode ser as duas coisas juntas, tá? Sabe qual foi uma das surpresas que eu fiz para ele? O pai estava no caminho indo ao encontro dele. Maravilhoso, né? Levante a mão assim: o papai está vindo ao meu encontro. Todos os dias. Ele está no caminho. Ele pensou que estava esquecido, né? Diga para o seu irmão: arrepende o cabelo dele. Disse que o papai te esqueceu. Arrepende disso. Isso aí neutraliza a tua fé. Não impede a tua fé de frutificar as bênçãos de Deus na tua vida. Como é comportador sagrado? Com todas as nossas limitações, né? Todos os nossos pecados, rebeliões. Papai não aprova as coisas erradas na nossa vida, mas Ele sabe fazer a separação das coisas. Ele nos ama como somos, e quando nós nos rendemos a este amor, Ele nos transforma. Amém? Que só o amor transforma. Diga: só o amor transforma. Amém? Que coisa fantástica, né? Você não se emociona com isso? Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, maravilha, né? Então, meus irmãos, nós vamos entender isso. Por mais distantes que estejamos, o papai está no caminho da nossa espera. E não está parado, não. Ele está vindo. Diga: ele está vindo ao nosso encontro. Diga: o papai está indo ao teu encontro. Na tua situação crítica, na tua desilusão, na tua vida perto, o papai está indo ao teu encontro. Ele vai te buscar. Amém? Então volta para o caminho. Volta para o caminho. O caminho do papai. Amém? Louvado seja o Senhor. Olha aqui, meus irmãos, continuando. Você precisa entender, né, que Deus nos ama e tem planos para nós. Diga: Deus me ama, tem planos para mim. Mesmo que passemos por momentos difíceis, Deus ainda nos ama. Talvez seja difícil acreditar que Deus se preocupa com o que está acontecendo conosco, quando tudo à nossa volta parece desmoronar. Quem já viveu situações que tudo parece desmoronar. Em uma de suas constantes crises, o povo de Deus da Bíblia recebeu a seguinte promessa. Diga: Jeremias 29:11. Repete comigo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Diga: Deus quer te fazer prosperar. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar esperança. E Deus quer te dar um futuro abençoado. Quem toma posse dessa promessa aí, levante a mão. Que coisa tremenda. Não existe livro mais fantástico que a Bíblia, né? Olha, não deixa o diabo te isolar nesse livro. Você tem que lê-lo, conhecê-lo
Isso vai enriquecer o teu coração. Diga. Terceira coisa, Deus ouve o nosso clamor pedindo ajuda. Deus ouve o nosso clamor pedindo ajuda. Independentemente do quanto nos sintamos fracos ou impotentes diante de uma dívida, Deus nos ouve e nos manda ajuda. Isso não significa que, se orarmos com vigor, as nossas dívidas vão desaparecer. Preste atenção, a ajuda de Deus pode vir de diversas formas: uma nova amizade, um incentivo interior, uma mudança das circunstâncias, um medo superado. Salmo 34 diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Amém, meus irmãos? Ontem houve um casal aqui que me procurou e quase 2 horas me contando o testemunho. Coisa linda. E como Deus mudou a sorte deles. Antes deles virem para a igreja. Entende? Para escrever o testemunho. Não é? E quando eles voltaram para o caminho de Deus, acertaram a vida com Deus, como é que Deus mudou a história? Mudou a sorte. Eles vêm, principalmente uma igreja, pertenceu a uma igreja que prega muita prosperidade. Só que quem prospera é a igreja, só e os chefes da igreja. A maioria dos crentes continuam com nada. A maioria. Entende? Aí se desviou do caminho de Deus, porque chegou a ser obreiro e não aguentou a pressão. Como eu faço esse detalhe aqui, foi bem curioso. Falar baixinho, né? Ele liderava um culto com mendigos e pessoas de rua. Ele era o pastor dos mendigos e pessoas de rua. Aí quando o chefe dele vinha para ele, quanto é que você levantou de oferta? Meu chefe, cadê o seguinte? Eles estão precisando de ajuda. Estou precisando de cesta básica, estou precisando de socorro. Mendigo, dentro, de rua. Como é que eu vou levantar a oferta? Cada um está precisando. Você tem que estar exatado, se eu não aprender a andar, eu não vou prosperar, vou continuar assim na miséria. Que ideologia carrasca. Vai dar o seu tempo. E aqui todo dia a pressão se vai ter que pensar. Abandonou tudo isso. Saiu da conversa. Mas o palco não é assim. O Senhor quer a história dele, o palco dele. E o livramento de Deus falava até que caiu a ficha e voltou para Jesus. Glória a Deus. E veio para chamar. E ele contando o que ele fez na vida dele. Isso está leve no coração. 8 anos que ele estava chamando. O que Deus fez na vida dele. Ninguém pode escrever o destino. Meus irmãos, vale a pena andar certo com Deus. Vale a pena andar certo com Deus. Glória a Deus. Diga que vale a pena andar certo com Deus. E você tem que usar a sua inteligência. Seja inteligente. Não fica preso na cruz, não usa o nome de Deus. Você tem que ter bom senso. Usa o discernimento e bom senso que Deus te dá. Usa o discernimento e bom senso que Deus te dá. Deus vai honrar a tua sinceridade. Deus vai honrar a tua sinceridade. Amém? Por mais que a sua crise decorrente de Deus venha à tona, você pode vir a vê-la como um teste de seu caráter e de sua fé em Deus. Isso é fácil de explicar em palavras, difícil de ser vivido.
quando vier a aprovação, é a tua vitória. Amém, irmão? É Deus que vai te aprovar. É Deus que vai te aprovar. Se conseguir entender a nova esperança que Deus lhe oferece, você estará em uma posição muito mais forte para começar a lidar com os seus problemas de dívida. A nova esperança e a nova vida não são coisas que acontecem facilmente. Talvez seja necessário arrepender-se e buscar o perdão. Lê a Bíblia, reserve um tempo para orar e converse e ore com outras pessoas. A sua vida pode ser renovada de dentro para fora. Amém? Então, outra coisa, abra os seus olhos. Você precisa realmente abrir os olhos. Temos tempo ainda, temos? Faz um intervalo? Você já deu o intervalo? Já deu? Está faltando alguém para dar um sinal, porque eu me esqueço do relógio. Já tem, já não teve. Vamos andar um pouquinho. Então, olha bem, você precisa abrir os olhos. Você talvez pense que o fato de ter consciência de suas situações é algo que levará ao desespero. Por isso é melhor fingir. Não, abandone o fingimento. Diga, abandone o fingimento. Pare de fazer de conta que está tudo bem quando não está. Diga o seu irmão, isso é ser honesto com você mesmo. Diga, isso é honesto com você mesmo. Olha para mim, como é que você quer ser honesto com os outros se você não é honesto com você mesmo? A base da honestidade com os outros é a honestidade com você mesmo. Respeite a você mesmo. Ai, irmãos, há uma terapia que eu faço há muitos anos, chamada terapia do espelho. Diga, terapia do espelho. Eu passei por situações na minha vida. Você tem ideia do que é a vida de um líder? Um líder de líderes. A letra assim. Toca a mão por cima da cabeça. Você quer o meu lugar? Eu faço um teste com você, 2 horas. Um dos problemas do líder vida é com solidão. Ele tem que saber conviver com ele mesmo. Ele tem que se amar. Se ele não se amar, se ele não se gostar, pode até suicidar. Dependendo das situações, dos problemas que ele vive. Porque se ele abre alguma situação para alguém que não seja amigo, que não pode usar aquilo para ele, sem Deus. Então, há muito tempo eu desenvolvi comigo mesmo uma terapia chamada terapia do espelho. O que acontece segredo. Se você for no meu gabinete da igreja, você vai encontrar um espelho bem grande. Na minha casa também eu e minha esposa temos um espelho bem grande. Você se olhar de quanto tempo. E todo dia eu tenho uma conversa comigo diante do espelho. Você sabia disso? Nem que seja 15 minutinhos de conversa comigo. Parece coisa de louco, né? Não é não. É uma coisa séria. Eu não converso comigo. Eu me aprovo, eu faço carinho. Eu não caço comigo. Eu tô certeza. Você merece um caço, tá certo? Toma jeito. Olha com meus olhos, eu sou até puxar se alguém vê você fazer muito louco, sozinho, diga os irmãos, eu olho nos meus olhos assim, ó, quando pequeno eu vejo, ó.
Davi lá, Salmo 27, ainda que o exército se levanta contra mim, ou o mundo todo contra você, como mulher, enfrentou o mundo todo contra ele. Sério? Você não gostar de você não conversar com você, não tiver essa capacidade de aconselhar você, como é que você fica? Tem gente que diz assim, eu estou sócio, primeiro eu estou comigo. Eu me sinto, eu conheço. Segundo, eu estou com Deus. Deus me julgar, não. Então eu tenho que ter consciência de mim. Eu tenho que ter consciência de Deus. Não é que Deus está ensinando nada disso. Deus é o primeiro lugar da minha. Amém? Mas eu preciso ter autoconsciência para me relacionar com Deus. Você precisa ter autoconsciência. E olha, gente, que coisa fantástica. Uma declaração que eu faço para mim mesmo, todo dia, você vai do espelho. Olha, ainda que ninguém goste de você, ainda que tenha um exército arrojado contra ti, eu estou contigo. Eu sou teu, eu gosto de você. E eu estou contigo, não tem problema, nós vamos vencer juntos. Ai, Jesus, é bom demais. É pra você. Tem que trancar o quarto, senão dá problema. Tem que trancar o quarto. Eu acho que você está ficando. Tem muita gente aí precisando de um papo com o Senhor mesmo. Você precisa bater um papo com o Senhor. Um papo com Deus. Um papo com Deus. Você pisou na bola no meio do Espírito. Mas olha, não perdoa. E tem gente que não se perdoa. Você sabe que tem gente aí que não consegue receber o perdão de Deus porque ela não se perdoa. E a graça de Deus não nos torna. Tem gente que não consegue amar o outro, sabe por quê? Porque não tem capacidade de amar a si mesmo. Jesus diz: amar o próximo como? Se você se odeia, o que você vai dar para o próximo? Pode. As pessoas que têm problema de relacionamento, muitas delas é porque elas não se relacionam bem consigo mesmo. Aí elas jogam em cima do próximo, para que ele ficar mais próximo do que todo. Verdade, né? O coisa está ruim. E todo ódio que você não matar em si mesmo, ele matou em si mesmo e matou o outro. Pensa nisso. Digo, pensa nisso. Você precisa ser amado, você tem que ser amado. Hoje em dia está em alta a psicologia da autoestima. Diga para o seu irmão, autoestima. Tem muita gente com a autoestima em baixa. Autoestima baixa. Ele deu tanta mancada, fez tanta coisa errada e não se perdoou. E o pelo que fez foi Deus. Diga, Deus te formou, o pecado te deformou, o diabo te revelou, mas Jesus te transformou. Diga, há um orador dentro de você chamado Espírito Santo. Fechando a conversa do Espírito. Fechando a conversa do Espírito. Fechando a conversa do Espírito. Conversa. Sabe o que eu descobri na minha? Na medida que eu pensava que eu mesmo estava conversando comigo, era irmão. Era o Espírito Santo. Restaurando. E sabe como é que eu descobri isso? O livro de Salmo, Davi tinha maneira de começar a prever. Olha o que ele diz lá. O que estás abatida dentro do meu coração? O que eu te pergunto? Não, não dá. Quem já viu o Salmo? Já conversa com você mesmo. Verdade. Espere em Deus, pois a que louvarei. Ele é o meu auxílio, meu refúgio, e nele confiarei. Aleluia. Glória a Deus, o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em mim. Glória a Deus.
Santo diga, a fonte do amor está dentro de você. Não vá, depois eu descobri isso, eu deixei de ser carente. Parei de cantar assim, eu sou carente, eu não sou mais carente. Eu estou mais do que legal. Escutou? Escutou bem? E a fonte do amor está dentro de mim. Romanos 5,5 fala assim, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele vai ser dividido primeiro com quem? Aí depois transforma em todo. Se você está curado por dentro, o que vai acontecer? Você vai. Mas se você não está curado por dentro, o que vai acontecer? Não tem cura. Acontece com líderes, com pastores, e querem curar o povo fazendo médico, cura, médico, cura, sentimento. Maravilha esse Roberto. Você só pode dar. Você não pode dar. Olha, isso aqui o Espírito Santo mudou. Alguém está precisando. Amém? Isso aqui é um encontro profético. Isso é um encontro profético. Amém? Você crê nisso? Amém. Então olha bem, continue aqui. Seja realista. A primeira coisa que você precisa fazer é enfrentar a sua situação, ainda que seja doloroso fazer. Há um versículo que diz, Apocalipse 3:12, diz assim: esteja atento. Repita comigo, esteja atento. Fortaleça o que resta, que estava para morrer. Você talvez ache que a melhor forma de estar atento é confiar em um líder da igreja ou conselheiro. Conte para essa pessoa como você se sente e porque acha difícil enfrentar os fatos. Uma simples conversa irá dar-lhe uma compreensão melhor de si mesmo, e uma outra pessoa poderá ser capaz de oferecer de fato ajuda e apoio. Irmãos, uma das maiores necessidades, um dos ministérios mais necessários, mais importantes da igreja, é o ministério de aconselhamento. Pastor, um líder que não desenvolve habilidades para o aconselhamento, não vai construir igreja. Pode construir um ajuntamento de povo, de massa. Uma coisa é ter carisma, uma de massa. E outra coisa é levantar o povo para restaurar. Hoje em dia a moda, irmãos, é ter-se igreja tipo shopping. As igrejas shopping se multiplicam. O que é isso? Uma massa humana reunida, amontoada, né? Rotativa, sem compromisso. Compromisso é só consigo. Vem, compra a mercadoria que compra o negócio, paga a mercadoria que quer, que precisa, às vezes leva, às vezes é lesado, né? Alguns não brigam, poucos têm a capacidade de protestar, e a maioria das vezes é omisso consigo mesmo, né? Por isso que é o povo mais lesado do mundo por isso. Na média, a gente tem com essas coisas também. Se alguém oferecer promessa de mercadoria e não entregar a mercadoria corretamente, processo está. Quando você vê o pregador bem livre, presta atenção, pregando milagre de cereal. FBI está dizendo, está tudo chegando, está confundindo, é uma equipe médica, vamos milagres.
É unção mesmo. Aleluia. É unção mesmo. Amém. Você tem ideia? Nem tocar as pessoas não gostam de fazer. Você não toca. Um milagre. Às vezes ele ora. Eu estava orando a Deus de milagre. Usando a pessoa e operando. Começou um pessoal vindo com contatinho. Mas eu estou com a oração, eu estou ungindo bem com a minha. Eu não vejo o jeito da oração. É sério. E uma equipe médica acompanhando. Porque se der uma mancada, fazer alguma coisa, acaba assim, né? O outro já acaba. Tanta picaretada não se estabelece em nome do Senhor. Tem a ver com o estudante que eu gosto. Nós aqui estudando que eu gosto do mundo. Nós temos que saber os depurados de Deus. Deve ter uns assim, eu tenho salva o teu povo, sabe o que eu vou dizer? Salva o teu povo. O teu povo sincero, de ânimo. Vai cair as vendas, rasga os véus, tira as escamas. Amém? Porque Deus não precisa de mistificação. Porque Deus é mistificação. Você fica inventando bola. Amém? Amém. Olha bem. Haja com responsabilidade. Sua hipoteca, seu aluguel, seu imposto, outras preocupações com dinheiro são suas responsabilidades. Ou uma responsabilidade compartilhada com o seu corpo. Você precisa assumir a realidade que Deus lhe deu para proteger você e sua família e honrar suas vidas da melhor maneira possível. Se suas finanças ainda não estão em crise, você deve observar formas de cortar gastos e viver de acordo com os seus recursos. Se já estiver com dificuldades financeiras, você precisa tomar o primeiro passo. Perceber que você não está sem ação. Você tem direitos legais e custos de ação que podem fazer uma verdadeira diferença em sua situação. Aí, vocês têm ideia? Quantos ministérios são obreiros voluntários? Presos na América por pegar isso, tentar enganar o leão americano. Tem corrupto? Você vai pegar cabelo corrupto. Mas o negócio não tem que virar pista. Brincou. Você viu agora? O Obama nomeou lá um assim, o presidente tem que pedir perdão à nação. O presidente tem que pedir perdão à nação. Os caras estavam sonegando o físico. A nação caiu no ar. Caiu no ar. Agora, então assim, nós temos que pedir a Deus que Ele mude uma situação nossa. Paulo dizia, não me vergonha. No Brasil, os crentes estão vergonhando. Principalmente aqueles que vão para posições elevadas na sociedade. Então nós temos que orar para Deus mudar isso. Amém? Uma coisa é eu não me vergonhar, outra coisa é eu não. Mas você vai evangelizar? Vai, irmão. É triste a gente ler, dizer assim, não diferença nada. Tanto faz ser crente como católico, é a mesma coisa, explica. Eu, quando vai para o poder, é a mesma coisa. Acabar tudo. O evangelho não
usar a nossa vida. Essa nação, irmãos, ela tem potencial para ser, se não a maior das maiores nações do mundo. Tem previsões, sabe o que atrasa isso? A corrupção, a autoridade, que está não só, eu devo se dizer, no mundão, né? Está onde? Adianta dizer que somos mais de 30 milhões de evangélicos? E quais as mudanças que aconteceram na sociedade? É o sal que nos está salvando. É a luz que nos está espantando as trevas. Meus amados, esse é o jeito de pregar. Então, se quer pregar, mas eu te bênção, bênção, bênção. O Senhor diz assim: eu te abençoarei. O Senhor te diz: eu te abençoarei. Amém? Quando você está abençoado por Deus, a mais da bênção de Deus na tua vida, por onde tu passares, tu serás uma bênção. Amém? Você crê nisso? Eu creio nessa ação. Amém. Deus vai me dar a sorte. Amém. Se as pessoas se converterem a Deus, vão começar a subir. Mudem seus propósitos. Deixe Deus trabalhar o seu lugar. Restaurar a integridade. O preço vai ser alto. Há uma geração que tem se levantado para pagar o preço. Seremos nós essa geração. Glória a Jesus. Ou vamos dizer, não, seja o que Deus quiser, quando Deus quiser, Deus muda. Mas Deus quer mudar o tempo todo. Ele está procurando pessoas que queiram ser parceiros dele. Glória a Deus. Aliançados por ele, para fazer essa mudança acontecer. Amém, irmãos? Quantos aqui querem ser parceiros de Deus? Para essa mudança. É muito bom que você conta comigo. Em nome de Jesus. Toma atitude. Se você não fizer nada, sua criação ficará pior. Você precisa tomar uma atitude agora. Este curso irá ajudar a fazer exatamente isso. Mas cedo ou mais tarde, você se deparará com a realidade da sua situação. Ela talvez até possa aceitar. É melhor aceitar os fatos agora, enquanto ainda há muitas coisas que você pode fazer nesse sentido. Não se comunicar é algo que acontece principalmente com os homens. Olha, como o homem brasileiro é orgulhoso. Vou dizer, brasileiro em especial. É o machismo. Machismo. O cara está caindo nos pedaços para não abrir. Continua vivendo de aparência. Só quando está desmoronando a casa, o resto toma conhecimento. E às vezes tarde demais. Meus irmãos têm que vencer esse machismo. Os homens que contraem dívidas, muitas vezes sentem uma terrível culpa, fracasso e vergonha. Isso pode levá-los a afastar-se da família e amigos, ou de ter acesso de raiva e comportamento perturbado, ou até de depressão. É exatamente assim que Estevão se sentia. Já que eu criei esse problema, terei que sair dele com as minhas próprias pernas. Às vezes não tem mais nem perna. Não tem mais. O problema é que situações como essa não podem ser resolvidas sem ajustar. Você precisa de todo o conselho, argumento, amor e apoio possível daqueles que estão à sua volta. Talvez o melhor ponto de partida seja perguntar o que impede de conversar com o outro. É possível que haja várias razões. Eu vou só terminar essa parte. 5 coisas que me impedem de vencer. Repita comigo. Número 1. Medo de que qualquer erro, jogue financeira, venha à tona. Número 2. Medo
Você está jogando para lá que mal de cima da pessoa. Morde a língua, meu Deus. Morde a língua. Diga número 3. Não querer enfrentar a regra do seu cônjuge. Na realidade do Brasil, principalmente a mulher com o marido. A mulher com o marido. Então ele não conta com a mulher no ar, porque ela vai ficar com raiva, vai ter um problema sério. Diga número 4. A humilhação de ficar desacreditado diante da família e dos amigos. 5. Medo de admitir que há um problema quando tudo parece estar bem. 6. Temer a ideia de dizer sinto muito. 7. Medo de que os outros irão rejeitá-lo. Esses são medos terríveis. Não dá simplesmente para colocá-los de lado. Se tiver medo desse tipo, você deverá reservar um tempo para pensar neles e, se possível, apresentá-los a Deus em oração. Peça-lhe para libertá-lo do poder de seus medos. Abrir-se com Deus pode ser a melhor maneira de começar a se abrir com os outros. Você precisa dar o primeiro passo decisivo e começar a conversar sobre o assunto. Talvez pense que você não vai encontrar pessoas com quem conversar. Olha, se você não tem amigo, não tem pastor, competência para te ajudar, deixa eu ajudar você. Procura um terapeuta. O brasileiro tem um preconceito danado, um terapeuta psicólogo. Você pode ficar louco, coloca o cara, isso vai. Olha para mim, você quer saber qual é o primeiro sintoma da loucura? É achar que está louco, é achar que está doente. Digo, Deus, cuidado, o primeiro sintoma da loucura é achar que não está doente, é achar que não precisa de ajuda. Então, se não está louco, não procura um psicólogo, de preferência cristão. Prova que você não está louco e ouse abrir. Ou se abrir os seus problemas para buscar ajuda. Eu recomendo de preferência psicólogo cristão, terapeuta cristão. Está claro? Está claro? O seu pastor não tem dom para aconselhamento. Tem preparo para aconselhamento, para pregar qualquer palavra benedita. Mas aconselhamento é que é o são situações específicas. No público você generaliza. Mas no tete a tete, situações concretas da vida, se não tiver preparo, não se meta a abertura. Uma das coisas que me fez mais crescer no meu ministério foi o ministério de aconselhamento. Muito cedo eu comecei a passar. Na medida que eu me confrontei com os problemas das pessoas, eu vi que eu não tinha preparado isso. Eu precisava estudar mais, preparar. Pessoas me perguntam por que tem tantos cursos. Eu uso isso para escovar isso aqui. Porque eu preciso de capacidade. A minha competência, eu descobri que eu precisava. Eu não podia me meter a cabeça a fazer as coisas. Inventar moto, eu estou ligando agora com gente na velha. Eu preciso trabalhar com responsabilidade. Eu não posso lidar com as pessoas quando eu vivo ligado com coisa. Cada ser humano é um mundo. E que mundo? Se você quer compartilhar o seu mundo, ser do seu planeta. Você tem ideia de por quantos mundos eu já viajei? Eu não conheço todos. De repente eu penso assim, tudo é igual. Eu
tem sempre detalhes que são diferentes. E aí eu tenho que aprender com outro. Tem que obedecer. Porque Deus não fez a humanidade por produção em série. Cada um é cada um é carro. Cada um é carro. Diga, isso é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Glória a Deus. Graças a Deus. Você pode até parecer com alguém algumas coisas, mas tem um diferencial. Tem um diferencial. Diga, você é único em toda a criação dele. E esse diferencial que faz você ser você. Coisa linda. Como Deus tem uma criatividade. Quase 7 bilhões de pessoas no mundo. Ninguém é igual a ele. DNA de cada um é diferente. A digital de cada um é diferente. Uma hora a pessoa do coração, você acha que essa é alguém de casa com o outro, quer que o outro seja igual a ele? Está errado! Respeita a diferença, respeita a diferença. E aceita a diferença. E aprende a conviver com a diferença. E aí, pensa bem. Fechando para você colocar assim, eu lembro por esse atrasado, comunique-se também com o seu cônjuge, diga, converse com o seu marido ou sua mulher. Acima de tudo, certifique que você conversa honestamente com o seu cônjuge. Ah, isso quebra o ego, diga, isso quebra o ego, diga, quebra o ego. Agora você precisa de mim, né? Não, você precisa de mim. Por isso que Deus te fez, aí agora você vai exceção é mulher. Por isso que Deus te fez a ela, não é para ser o quê? Ajudadora. Tu não vai te ajuda. Amém? Você me ajuda? Help! Ajudador de dor, não é batedor de dor, não é batedor de dor, não. Diga, é ajudador de dor. Desculpa que só agora caiu a ficha. Eu precisei falir, eu precisei me quebrar, eu precisei dar essas cabeçadas todas para aprender. Eu preciso de você. Da terra do mundo, perigoso nascer mais uma vez. Peço o nome do povo de Jesus. No nome do mundo. Amém, irmão? Está claro? Olha, o que acontece? Deus sabe o que faz também, Deus sabe o que faz. O homem é sensível, digo, o homem é sensível ao toque. E aí vai do marido para a mulher, né? Vamos especial. Se a mulher souber tocar, certo, o homem derrete. E a mulher é sensível o quê? As palavras. O homem que sabe usar as palavras certas, trabalhando no ouvido da sua mulher. Foi por aí que a serpente foi. E até hoje é a mesma coisa. Né? Diz que o malandro, o conquistador, né? Não é isso? Ele desenvolve um tipo e fica divulgando. Primeira brincada, mulher. A segunda, a terceira, irmã, você tem que estar. Deus fez assim. Então, se o marido souber conversar com a sua esposa, por mais irada que ela esteja, por mais que ela esteja decepcionada, não faz. Olha aqui, deixa eu dizer para você uma coisa. A diferença entre um homem reto e
malandro, diga. Digo, homem direito casado. E malandro casado. Rapaz, o homem direito não conversa com a mulher. Só briga. Grita quando a mulher vai falar com ele, briga. Então é difícil que a mulher fala. O malandro fica a rabisca, esteja com o a mulher malandro não vai comer. Fica de pé, irmãos. Ó, 15 minutos. Rapidamente. Se provavelmente a Dodora tá com o grupo dela ali, evitem muita conversa para não atrapalhar o grupo dela, ok?